Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver debaixo de milagres constantes, enquanto outras, mesmo dentro da igreja, vivem frustradas, cansadas e sem desfrutar da provisão de Deus? E se eu te disser que o problema talvez não esteja em Deus, mas na forma como nós o enxergamos? Fica comigo até o final deste vídeo, porque entender isso pode mudar completamente a sua maneira de viver a fé. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Note bem, Jesus não veio cheio de exigências, mas cheio de graça, de favor imerecido, fluindo para pessoas que sabiam que não mereciam. É por isso que pecadores, marginalizados e pessoas rejeitadas conseguiam tocar em Jesus e receber milagres. Enquanto isso, os fariseus, confiantes na própria justiça, não recebiam nada. Jesus é para o indigno, para quem reconhece que precisa de graça. Todos nós falhamos, passamos por momentos de dor, luta e fraqueza. Mas é justamente nesses momentos que, ao entendermos a graça, o milagre acontece. A palavra de Deus afirma em 2 Coríntios 9 que Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, possamos transbordar em toda boa obra. Preste atenção, essa promessa não está no futuro. No original grego, o verbo está no tempo presente. Deus não vai fazer um dia. Ele está fazendo agora. Enquanto você ouve esta mensagem, a graça de Deus já está abundando sobre a sua vida, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Mesmo em tempos de crise, guerra ou incerteza, a suficiência de Deus continua disponível. Mas talvez você se pergunte: se essa graça está abundando, por que eu não vejo os resultados? A primeira razão é que muitas vezes vivemos guiados pelo que vemos e sentimos, mas a fé bíblica não é tentar produzir algo com esforço humano, é abrir os olhos espirituais para enxergar o que Deus já fez. A fé não cria realidade, ela manifesta no visível aquilo que já é real no reino espiritual. Mesmo quando os recursos parecem pequenos, a fé declara: Pai, eu recebo. Obrigado. É assim que o invisível se torna visível. E se essa mensagem está falando com você até aqui, já deixa o seu like agora, porque isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir sobre a graça de Deus. A Bíblia também nos mostra que desfrutar da graça depende da imagem que temos de Deus. Pense na parábola do filho pródigo. O filho mais novo voltou esperando punição, mas encontrou uma festa de graça. Já o filho mais velho, mesmo morando na casa do pai, não desfrutava de nada. Por quê? Porque ele via o relacionamento como obrigação, mérito e esforço. Ele tinha tudo disponível, mas sua mentalidade o impedia de receber. O mesmo acontece hoje. É possível ser filho de Deus e ainda assim não viver na abundância, por causa de uma imagem distorcida do Pai. Jesus nos ensina outro princípio poderoso: a gratidão. Quando havia apenas 5 pães e 2 peixes para uma multidão, os discípulos olharam para a necessidade e entraram em pânico. Jesus olhou para a graça e deu graças. A gratidão ativa a multiplicação. Quando agradecemos pelo pouco que temos, estamos reconhecendo que a graça de Deus é maior do que a nossa necessidade. E o resultado? Abundância, a ponto de sobrarem cestos cheios. A palavra ainda nos lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que já opera em nós. Esse poder não depende dos seus sentimentos, nem do seu merecimento. Ele já está em ação dentro de você.
Por isso, tenha cuidado com o que você pensa e com o que você declara, porque Deus responde acima, além e abundantemente mais. Seja qual for a sua necessidade hoje, física, emocional ou financeira, menos ela nunca será maior do que a graça superabundante liberada na cruz, quando Jesus declarou: está consumado. Tudo já foi liberado. Cabe a nós crer, agradecer e receber. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da graça. Obrigado por assistir e até a próxima.